Então, boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, Missionários da Luz, e a gente vai continuar o capítulo 5, terminar o capítulo 5 e entrar no capítulo 6. Mas antes, a gente vai fechar os nossos olhos, respirar profundamente, entrar em sintonia com essa casa de luz que nos acolhe, com a espiritualidade amiga que preparou gentilmente, amorosamente esse ambiente para que essa reunião aconteça da melhor maneira, que os esclarecimentos sejam de grande valor. Então a gente inicia com a prece cantada. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então, boa noite novamente. E retomando, né, o capítulo 5, a gente lembra que eles saíram da reunião, mudaram de ambiente, eles estavam num ambiente harmonioso, de lá passaram
para um ambiente denso, que era a rua, né? E André e Alexandre vão acompanhar umas pessoas. E são 3 pessoas, a mãe com o filho mais velho e a filha mais jovem. E eles observam os 3 conversando, falando das bênçãos recebidas, do sentimento que eles estavam, de gratidão, né, daquele ambiente que eles estavam lá. Mas observam também 3 entidades escuras se aproximando deles, né? 2 dessas entidades se agarram aos braços do jovem rapaz e uma se aproxima da mãe. As 2 entidades que se aproximam do jovem são companhias que eram afinizadas do jovem, do meretrício. E o outro era afinizado com a mãe porque era o ex-marido e tinha com ela um magnetismo, porque ela toda vez se dizia saudosa dele, né? Sentia a falta dele. E ambos, mãe e filhos, permitem, por esse magnetismo que eles transmitem, serem vampirizados, né? E por não manterem uma frequência mental saudável. Então, eles são subjugados por essas entidades pelas suas fraquezas e ignorâncias. Então, vivem escravizados. E eles não percebem, né? Não se dão conta disso. Mas esse moço, ele tenta sair desse vício que ele mesmo se colocou, né? E se enche de culpa e frequenta o espiritismo querendo desenvolver, né, se desenvolver na doutrina para que ele se melhore, que ele consiga conter os impulsos. Ela falou que não pode, mas deixou. Boa noite, gente. Só um detalhe do resumo que a Bianca está nos trazendo. Importante o seguinte: muitos de nós procuramos a doutrina espírita para nos desenvolver mediunicamente e não moralmente. A gente muitas vezes é chamado pelo fenômeno, né? Pelo, entre aspas, o poder. Então, isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Tá? Então, o objetivo deles, por isso que muitas vezes a pessoa está vendo aqui na leitura, poxa, mas ele está dentro do centro espírita e está sofrendo assédio. Por isso, às vezes aquilo que nos motiva a buscar não é aquilo que a gente precisa. É por isso que às vezes a gente vê pessoas 20, 30, 50 anos vivenciando a doutrina espírita e não quer dizer por isso que está leve, está feliz, né? Está esclarecido. E sabendo, né, da importância do espiritismo na vida dele, e ele toma também isso como consolo, né? Como toda vez que a gente vem aqui, o exemplo somos nós mesmos, né? Toda vez que a gente vem numa casa espírita, a gente toma passe, sai se sentindo melhor. Então ele busca também o consolo. E a irmã mais nova, a jovem, que participava da conversa, intuída por Alexandre, né? Alexandre se aproveita da disposição orgânica da jovem e se aproxima dela, coloca a mão na fronte e, através dela, ele fala, né? Que assim, ela fala: concordo que o espiritismo é um manancial de consolo, mas não podemos esquecer que temos na doutrina
a bendita escola de preparação. Se ficarmos buscando consolo que o Espiritismo oferece, não passaremos de crianças espirituais, como a Yarinha acabou de falar. Então, ela tinha essa facilidade de receber essa mensagem do Alexandre pela disposição orgânica dela, por ela ser uma jovem com diferentes sentimentos do irmão e da mãe, e transmitia com facilidade mensagens edificantes. E ela ainda tinha o vaso orgânico, o físico, né, com a pureza que ela recebeu dos benfeitores na preparação para a reencarnação. Então, a intuição dela é clara, as células livres de influências tóxicas, os órgãos vocais limpos, sem maldade, sem revolta, sem hipocrisia. Seus centros sensíveis ainda não sofreram desvios. E olha que bonito que ele fala dela. O seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora dela. Então, todo esse sentimento, essa pureza dela, fazia com que ela pudesse transmitir essas mensagens. E essa condição deixava ela isenta do contato com as entidades perversas. Eu acho que a Abi vai falar isso, me desculpa ter cortado. Porque aí, então, o André Luiz pergunta assim, isso significa que essa jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Olha que legal, gente. Eu sempre lembro das crianças índigo e cristal. Ah, meu filho é índigo, meu filho é cristal, né? Meu filho já veio com uma condição. Isso aqui cai por terra, né? Porque assim, ele está falando que o biológico ele não foi contaminado ainda, mas pode contaminar. Não está fechado o sucesso, também não está fechado o fracasso. Vai ser um dia a dia. Como é importante isso, né? Essa vigilância, essa oração o tempo todo. Né? Então, sim, o fato dela estar mais fresquinha da espiritualidade e não ter sido exposta a lamentáveis questões da vida, né? Dos vícios, ela é realmente, naquele momento, um veículo fácil. Agora, ela vai se manter assim? Então, ela, né, se abrir a porta do coração e deixar que as influenciações superiores a alcance, como está acontecendo e que continue, né, consegue. Né? Mas, como a Yarinha falou, as tentações são muitas aí na esfera carnal. Mas a gente tem sempre a espiritualidade amiga nos protegendo, nos orientando, e o sentimento verdadeiro nosso está aqui. Né? Então é só prestar atenção, a gente sabe o que é bom e o que é ruim, e o caminho reto a seguir é a gente que vai determinar. Deixa eu controlar o que eu vou falar. Eu estou numa onda com a espiritualidade, com o trabalho com a espiritualidade sobre a questão da sexualidade. Isso vem de algum tempo já, né? Espiritualidade pedindo para a gente sempre tocar nesse assunto. Hoje, não por puritanismo, hoje eu sou a favor do sexo só depois do casamento. Yara, você está retrocedendo? Está ficando... Deixa eu explicar. Não é o casamento em si, mas é o tempo de maturação. Se a pessoa está apta a casar, consideramos então que ela está apta a lidar com todas as energias da vida. Então, esperar, né? Criança não namora. Veja, está falando de uma moça aqui protegida das coisas. Estamos falando da década de 40, 50.
Uma criança hoje, uma jovem hoje, ela está exposta, um jovem, meninos também, estão expostos a tantas coisas que é difícil manter essa harmonia, né? E quando a gente entra para esse mundo das sensações, que é um mundo sexual, será que a gente está pronto para lidar com todas as oscilações dessas frequências? Nossas, das nossas memórias e o que estão no ambiente? Então é muito importante uma reeducação, realmente. Né? Não é voltar para um primitivismo e para uma castração, proibição, é proibido, não é isso que estamos falando. Mas a gente entendeu o nosso tempo de maturação. E é individual. A intuição nos adverte. Estava até falando hoje. A intuição não é qualquer coisa. A intuição, até mesmo antes de pensarmos em mediunidade, é o jeito psíquico que temos, a ferramenta psíquica de relacionarmos a experiência que tivemos até hoje. Boas, ruins, mais ou menos. Aquilo que a gente viu do mundo, como a gente elaborou. Então a intuição é um conhecimento interno muito poderoso. E às vezes a gente abre mão. Estava conversando hoje com uma jovem e ela se aconselha com as amigas. Eu já tenho 50 anos, eu fiz Aos 18 eu ia falar ok, né? Mas agora o peso da idade, a experiência faz a gente dobrar o joelho, né? Será que ela está se aconselhando no melhor caminho? Uma pessoa que te aconselha, vai, se joga. Vive. Hoje eu tenho medo desse conselho. Não é para a gente ficar com medo da vida, hein? Não é isso. Mas eu acho que a gente está perdendo a prudência. Primeiro a gente faz, primeiro a gente se arrisca, primeiro a gente leva o tom para dizer, puxa, como é perigoso. Yara, com base nisso que você falou, minha filha tem frequentado, eu comentei, acho que com você, na igreja evangélica, e ela veio com essa demanda, né, que eles prezam para que o sexo venha a partir do casamento. Talvez de uma forma diferenciada, né, não sei, porque eu também não estudei, não posso falar com profundidade, mas vendo por esta perspectiva, ainda que não tenha dimensão desse benefício, dessa responsabilidade, acaba então sendo muito mais positivo do que negativo na sua interpretação, ainda que venha dessa estrutura, talvez, não sei se é mais castrador ou não, por medo. Legal, né? Essa colocação. A informação, ela chega. Todas as religiões nos trazem informações importantes. Agora, a interpretação vai variar, né? Um pastor, ele pode dizer assim, olha, é muito importante que a iniciação da vida sexual seja depois do casamento, porque vocês já vão estar mais maduros, vão ter tido um tempo para se conhecerem melhor, para vincularem-se com mais certeza na vida, e aí constituir família. Ele falou sobre amor. Agora, se um pastor, um padre, um palestrante espírita vira e fala assim, olha, você vai pecar, você vai sofrer muito, né? Incitar qualquer tipo de teor do medo, da vergonha, aí está errado, porque não é essa questão que a gente está trabalhando. A gente não tem que ter vergonha nem do nosso corpo, nem da sexualidade. A sexualidade não é algo feio. A forma que é ensinada, porque vai bater nos porões da minha alma. E muitas vezes esses porões estão cheios de culpa, ou daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu deixei de fazer. Então a gente está falando de uma técnica educativa, que é mais prudente, eu estar madura para me envolver. Eu não preciso ser só adolescente, não. Acabei de sair de um casamento, enfrentei uma separação. A gente ama no início e odeia no final, né? É um fenômeno. A gente escolhe a pessoa e daqui a pouco a gente quer enforcar a pessoa no tanque, né? Não estou bem ainda. Aí eu quero sanar uma dor substituindo por afeto. Saio à caça de encontrar alguém. Sinceramente, gente, a gente vai machucar em cima da ferida. Vai machucar mais, né? Não cicatriza. Não, machucado em cima da ferida não cicatriza, não cicatriza. A gente vai aumentando as nossas dores emocionais. E isso abre brecha para as dores espirituais, para as obsessões, para as parasitoses, para o vampirismo, e é isso que a gente está estudando, né?
Experimenta. Então a Milena está aqui, para o pessoal que também está em casa acompanhando e que está aqui na gravação. Então, como a gente pode ajudar esses pais a lidar, né, com seus filhos jovens, crianças que estão escutando, pré-adolescentes, adolescentes? A gente fala da conversa verdadeira. Porque às vezes nós, como pessoas mais velhas, a gente não conversa, a gente manda. É assim porque eu já sei. Você pode ter certeza que você vai afugentar a pessoa, ela não vai conseguir abrir o que ela está vivendo de conflito. Tá? Mas é trazer. Se tudo, eu já falei algumas vezes, desculpa a repetição, eu acho que uma das grandes contribuições do budismo é, além da impermanência, do conceito da impermanência, é o conceito do equilíbrio. Não é que não pode, não deve, mas perguntar para esse jovem, realmente você está maduro para lidar com isso? Para uma negação, né? Para descarga desses afetos. Hoje é uma época que a gente mais tem presenciado diagnóstico de borderline, intensidade, né? Então, até onde a gente sabe lidar com tudo isso? Então, esses pais procurarem informação, procuram um profissional, vai tirar as dúvidas, pegue boa leitura, né? E vá esclarecer, porque como que eu vou poder ser um pai, uma mãe que esclareça sobre isso se eu carrego tabu? Se eu tenho vergonha de falar sobre sexo? Se eu tenho vergonha da minha história? Né? Se eu tenho os meus equívocos e eu tento disfarçar esses equívocos? Então, primeiramente, eu tenho que lidar bem com a minha história sexual. Para poder falar de forma muito honesta para esse jovem que está na minha frente, porque lembra que o jovem é muito espertinho, ele sente a nossa energia. Ele vai sentir se a gente só está pregando ou se a gente está educando. Sim, Nice. Eu vou falar de uma experiência minha. Quando eu era jovem, meu pai explicava sobre droga, essas coisas, né? E aí eu tive a oportunidade de ter uma amiga que fumava maconha, do meu lado. Mas como eu tinha orientação, eu não quis, né, pegar a droga. E também tem a Igreja Católica tem uma preparação para os noivos antes do casamento. Eu acho esse trabalho muito bom. E a evangelização infantil vem para nos mostrar esse lado de preparação, né? Então, é isso que eu tenho. O evangelho praticado no espiritismo, no catolicismo, em qualquer linhagem cristã, é o evangelho. E a gente entender o ponto, o aspecto que ele tem para nos educar, é por isso que a gente escolhe a religião. Porque aquela religião vai enxergar tal aspecto que o meu espírito precisa. Então, por isso que todas as religiões são úteis, né? Muito bom. Então, existe a necessidade da preparação. O que nós estamos fazendo aqui é uma preparação. Não estamos chorando pelo leite derramado, né? Mas estamos procurando também quantas vezes a gente se educa educando, quantas vezes a gente se modifica tendo que conviver com alguém. Então, quando a gente tem a responsabilidade com alguém, seja no seu trabalho, dentro da sua casa, com alguém, você acaba se olhando um pouquinho com mais cuidado se você realmente está fazendo o processo com verdade. É impossível você falar sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a luxúria, o que for, se você também não parar para olhar que você também tem isso. Né? Isso que é o legal do Evangelho. Não está falando de maiores e menores, está falando de pessoas. Né? Pessoas como nós, que não têm um conhecimento super-humano, têm conhecimento comum. Mas dentro desse comum existe uma coisa chamada boa vontade. E é isso aqui que essa moça, né, na jovem, ela mostra aqui no momento, a boa vontade de ser um canal. Não é só dentro da casa religiosa, está na vida. Então, o curso de casamento, orientação familiar, tudo isso é importante.
né? É que a gente saiu de uma era vitoriana, onde tudo era proibido, tudo era feio e pecado, tudo ia nos levar para o inferno, para a revolução sexual na década de 60, onde a gente pode fazer tudo, experimentar de tudo, ficar doidão. Aí a gente está voltando para encontrar o que é mais eficiente para a nossa vida, né? Não pode proibir porque não funciona. Mas liberdade demais a gente não sabe usar. Então, qual é o meu ponto? Né? Cada um de nós vai ter que encontrar o seu. Não tem um ponto fechado. Não tem uma regra básica. Isso que é importante que a gente olhe. Agora a gente vai entrar no capítulo 6, a oração. Então, esse jovem rapaz se despede da mãe, da irmã e segue sozinho rumo à casa dele. Mas ainda seguido pelos 2 coleguinhas escuros, né? As entidades escuras. E André observa o rapaz e as questões das microbiotas psíquicas dele. E fica extremamente incomodado, tocado, porque gostaria de ajudá-lo. Não, e aí ele descreve um pouco do que foi a sua vida de médico na Terra, porque nesse ponto ele estava se sentindo incapaz de auxiliar o rapaz, né? Então, com todo o estudo que ele tinha da medicina aqui na Terra, ele sabia quais seriam os recursos para diferentes doenças, né? Porque ele conhecia as doenças e as causas dessas doenças, e quais os remédios e os recursos possíveis para cada tipo de enfermidade que o corpo trazia. E naquela situação que o rapaz estava, ele não conseguia diagnosticar, né, os sintomas que o rapaz carregava consigo. E o assédio, né, dos parasitas escuros eram incessantes, deixando André angustiado. E ele se perguntava que forma ele poderia ministrar socorro, como buscar alívio para tantas angústias que esse rapaz estava sentindo. E aí mostra também para a gente, nesse momento, como a espiritualidade, sem ter vínculo afetivo nenhum com a gente, eles estão preocupados em nos auxiliar, né, em nos ajudar, em colaborar com a nossa cura, né, espiritual, moral. Então, Alexandre explica que as manifestações dos vampiros não são exclusivas dos encarnados, né, está em todos os contextos da vida. E pessoas que sintonizam da mesma forma ficam unidas, vibrando no mesmo sofrimento e vampirizando-se uns aos outros. E vampirizando os encarnados também pela afinidade vibratória. Então, nós somos criadores dessas forças mentais. E como lutar contra essas forças? Aí o Alexandre fala que vai chegar um tempo em que o corpo físico será tratado pela medicina da Terra como um todo. E não isoladamente. Hoje a gente é fatiado, né, pela medicina. Cada médico por um sintoma, por um órgão, né? E então a gente vai terminar essas fatias aí, e a medicina terá um olhar para o todo, para o mental, para o espiritual e para o físico. E é nossa responsabilidade agir como médicos de nós mesmos, né? Olhar para nós como médicos e observarmos as nossas dores, as nossas angústias. Cuidar da nossa própria alma. Aí ele fala, né? Quer falar? Não, Bia, eu não vou entrar no lar ainda.
Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. O palestrante, escritor Raul Teixeira, ele falando sobre as contaminações. Então você veja, André Luiz, um bom médico na Terra, né? Foi bastante valorizado e se vê extremamente impotente, porque ele aprendeu a cuidar do sintoma que apresenta o corpo. E a gente costuma pensar que o grupo de sintomas caracteriza aquela doença. E a gente para aí. Agora, a gente não para pensar que aquele grupo de sintomas caracteriza aquela doença que tem aquele componente psíquico. É isso que a gente vai ter que pensar agora. Então, a gente tem que entender que a doença ela tem seu apelo moral. Então, esse nosso irmão Raul Teixeira, em certa conferência, ele falou o seguinte, que imaginemos aquelas moças que aparecem em revistas de nudismo. Né? O que tem? Só estou expondo o meu corpo. E ele fala que a vibração das mentes adoecidas para essas moças, a distância, hein? Só de ver uma foto. Repetindo, pode acionar cargas adoecidas dessas moças e promover câncer de colo de útero, câncer de mama. Olha que interessante. Então vejam que a gente não recebe só diretamente. A gente recebe, às vezes, de uma exposição que a gente acha que não tem um problema. Eu sou dona do meu corpo. Não, eu não sou dona do meu corpo. O meu corpo é um empréstimo temporário que eu vou ter que prestar contas. Lógico que ninguém usa ele perfeitamente, né? Então, vejam, a vampirização, o assédio espiritual está muito mais estreito do que a gente imagina. Nessa época que a gente vive, cheio de narcisismo, onde a pessoa tem que ser vista, a gente não presta atenção do perigo que a gente se expõe. Então eu vou almoçar, fotografo o meu prato. Eu vou ali e eu mostro. Eu vou ali e eu mostro. Essa hiperexposição também é um jeito muito fácil da gente entrar em sintonia com a vampirização. Que a gente tenha um pouco mais de moderação, né? Não que a gente não possa dizer o que fez, não possa comungar uma ideia, né? Mostrar um ambiente, não é isso. Mas o exagero, às vezes, da exposição pode encontrar espaço para vampirização, tanto biológica, quanto o que a Bianca vai falar agora, que é a vampirização dentro do lar. Você quer falar? Por favor, Inês. Eu ia comentar que quando ela fala da medicina, que nos divide em pedacinhos, e sim, existe a homeopatia, que é uma medicina linda, assim, eu gosto, sigo, criei meus filhos assim, tenho um filho homeopata. E aí eles, é bem diferente, vem do espiritismo, né? Então é um olhar como um todo mesmo, né? Eles... Desde sempre não existe um medicamento único para um sintoma único, a gente tem que conversar com o médico e ele vai ver. Então é uma coisa nova que também muita gente não tem acesso, dificilmente até nos convênios, mas sei lá, acho que para quem consegue seguir na homeopatia, a homeopatia é exatamente isso, ele vê o ser como um todo e além, né? É mais, não só o físico, né, o médico. Só esse comentário. Inês, e lembrar, eu já volto para você, e lembrar assim, a homeopatia é um processo, né, da reencarnação de Hahnemann como Paracelso. Então a pesquisa desse espírito que veio vindo, né, por séculos, pesquisando, e depois ele chega realmente na ideia da integralidade. A Joana de Ângeles tem um livro muito bacana, acho que fica uma boa sugestão de leitura, que é O Homem Integral. Vai falar dessa necessidade da gente juntar esses saberes. E a homeopatia, ela não cuida do corpo para o espírito, ela cuida do espírito para o corpo. A alopatia, ela é imediatista, porque ela vai primeiro no biológico e muitas vezes alcança o sentimento, a alma. Né? E a homeopatia não. Mas a gente pode lembrar de outras técnicas, como a monchobustão, né? A acupuntura, reflexologia, que às vezes não tem uma interferência química, mas tem a interferência tanto da antena, que é a agulha, por exemplo, como a interferência do magnetizador, que é o operador. O próprio homeopata, quando ele manipula a substância, né, hoje está tudo mais industrializado, mas lá atrás, quando ele manipulava, ele dava do próprio organismo dele. Né?
Você ia falar? Boa noite. Yara, você colocou que nós vamos prestar contas da nossa matéria também, que ela é emprestada. Eu gostaria de saber como que a espiritualidade vê cirurgias plásticas, cirurgia bariátrica, coisas nesse sentido. Não aquelas que a gente sabe que a gente faz e acaba adoecendo o corpo, que seria fumar, né, excesso de álcool, mas cirurgicamente como isso é visto. Obrigada. A ciência ela é sempre a favor do ser humano. Só que é igual o Frankenstein. Para chegar ao conhecimento, a gente vai das aberrações até o mais evoluído. A gente ainda tem a ilusão de que precisamos correções estéticas no nosso corpo, né? Por exemplo, uma senhora que tem uma mama muito grande, né? Que isso lhe lesiona a coluna. Então ela faz uma cirurgia estética que tem sequelas fisiológicas, né? Agora, eu não posso melhorar a minha estética se eu tenho, às vezes, algum desvio da minha imagem. O meu esquema mental tem uma deturpação da minha imagem corporal e eu preciso, por uma tentativa de compensação? Sim. Mas está falando ainda do nosso adoecimento. Vai chegar um tempo que nós não vamos mais precisar disso. Tá bem? Nós teremos uma condição mental mais equilibrada a tal ponto do nosso corpo ser um reflexo desse equilíbrio. Tá? Mas, enquanto isso, nós estamos no laboratório da vida. Então, não é proibido, não é errado fazer uma cirurgia estética, mas ainda é proveniente da ilusão da nossa aparência. Tá certo? Agora, quantos casos de moças, moços, homens, mulheres, transgêneros, que mesmo sofrendo por uma questão, sentem verdadeiro alívio e a vida melhora porque fizeram essa correção estética. Arrumaram o nariz, ficou mais leve, ficou mais feliz. Funcionou. Então, o remédio é proporcional ao nosso entendimento. Então, faça. Tá bom? Busque dentro do seu equilíbrio. Você quer fazer um procedimento que vai te trazer uma harmonização fisiológica, que vai ajudar você a sentir que tem um aparelho físico mais viável? Ok, faça. Mas não vicie. Tudo na lei da vida é que a gente não entre no abuso. Mas vai chegar um tempo que a gente não vai mais precisar. Tá certo? É um período temporário mesmo. Continuando, existem muitas maneiras e medicações para se combater o vampirismo. E Alexandre vai apresentar para André agora o mais poderoso antídoto contra o vampirismo. E é quando eles chegam na porta da casa do rapaz e André observa que as entidades ficam irritadas, né, e contrafeitas, não se aproximam da porta. Não consegue entrar na casa. Aí o rapaz entra, vai direto para o quarto, onde a mulher do rapaz está deitada, mas eles não conseguem entrar na casa, as entidades escuras, por conta da vibração que a prece da mulher do rapaz faz, né? Não é uma vez, tá? Não é rezar uma vez, Deus me livre, né? Então, ela não deixa eu falar. Então, ela com suas preces, por várias preces, ela cria uma onda de vibração protegendo aquela casa, né? Ela não permite que aqueles infelizes pudessem entrar. Então, ela criou, através da prece, de muito tempo, uma barreira magnética. Pessoal, quem aqui que já não fez uma prece no desespero? Funcionou?
Não. Porque prece no desespero não é prece, é desespero. A prece é uma educação mental que a gente faz todos os dias. Então não é pelo tipo de palavra que a gente faz, é pela vibração, pela crença que a gente já carrega na alma. Então eu posso fazer uma oração no sorriso. Eu posso fazer uma oração sentindo saudade de alguém. A oração não é só formar palavras, é vibrar. Então não adianta uma vez. É um ato, é uma continuidade, é um estado de vida. Ela era uma jovem cristã e aqui não fala, né, no livro não fala que ela era espírita ou que ela era de qualquer uma religião, mas ela era cristã. Ela era uma pessoa que cultivava bons pensamentos e bons sentimentos e fazia da oração diária uma conversa com o alto, né? E isso garantia um lar de paz e de harmonia inalterável. Então o rapaz entra, vai direto para o quarto e ele entra sem fazer barulho, porque ela já estava deitada, dormindo. Alexandre e André seguem o rapaz e ele tinha fechado a porta do quarto. E Alexandre bate levemente a porta, mas o Alexandre, ele poderia ter passado aquela porta, porque a porta não impedia ele de entrar em lugar nenhum, né? Mas como era um lar de harmonia, era uma casa abençoada, ele pede licença para entrar naquele quarto. Então ele bate na porta, ela, em desdobramento, se levanta, abre a porta. Ai, eu fico emocionada, vou chorar. Abre a porta e convida Alexandre e André para entrarem. Eles se abraçam, se reconhecem. Ela agradece o auxílio que ele está trazendo e fala que tem a obrigação dela a ser cumprida, né? E o Alexandre entende, e isso André só observando, né? Aí ele entende, ela se despede e vai deitar ao lado do marido. O marido se aconchega a ela no colo espiritual, né? Porque ela está em desdobramento ainda. E acariciando a cabeça dele, ela ergue o olhar para o alto e faz uma sentida prece, pedindo, né, auxílio. Peraí. Quer falar? Aí, então, ela faz, né, inicia uma fervorosa prece. Luzes sublimes a envolviam nesse momento. E a prece trazia uma iluminação ao marido. O coração dela, nesse momento, se transformou num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes que caíam sobre o corpo e a alma dele, como raios minúsculos. Esses corpúsculos de luz atingiam o corpo todo, mas iam especificamente para a área, para a zona do sexo, que era mais afetada, né, dele. E dava para ver essa concentração de energia dela destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. As larvas psíquicas lutavam fervorosamente contra os agentes de luz. E nesse momento dessa oração, dessa prece, dessa batalha da luz, né, contra o escuro, né, a face do rapaz demonstra calma,
descanso, felicidade. A prece estava restaurando as energias dele. E Alexandre confirma a André que a oração é o mais poderoso antídoto contra o vampirismo. Explica ainda de que como temos poderes sublimes e divinos transformadores. Ele descreve que somos rodeados de raios por todos os lados. Sejam raios que vêm de planetas e estrelas, da água, dos metais, do solo, dos vegetais, dos irracionais e dos próprios semelhantes. Que eles mesmos emitem raios e recebem raios de seus companheiros encarnados e desencarnados. As nossas vibrações têm um poder além do alcance. Nossa energia chega em qualquer lugar. Por isso, quando a gente vê na televisão uma reportagem de uma guerra acontecendo, se a gente vibra para que a nossa prece, a nossa oração, o nosso desejo de paz chegue, ela chega. Então a gente, tem que acreditar na nossa energia. Então nós recebemos raios e emitimos raios, não importa onde estamos. Então toda prece elevada é um manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se em foco irradiante de energias da divindade. Então a gente agradece o socorro valioso da espiritualidade, mas o potencial divino pertence a ela, no caso, ele estava sendo beneficiado, mas ele vai melhorar por causa disso? Significa só que ele está tendo um acréscimo de misericórdia, mas ele vai valorizar esse auxílio, vai continuar perseverando, nos benefícios que ele está recebendo. É muito importante a colocação que é feita de que a nossa casa não é uma casa, é um lar. A gente não deve levar o problema de fora para dentro de casa. Você teve alguma contenda com alguém, alguma situação, primeiro você esvazia. Depois você entra na sua casa. A gente às vezes tem o péssimo hábito de achar que a gente vai relaxar em casa. Então a gente abre as portas da nossa vida psíquica, a gente descarrega esses miasmas na nossa casa, na nossa cama. E tem que ser o contrário. Então você está com a cabeça cheia, a primeira coisa, dá uma volta, respira um pouco, se harmoniza, depois entra em casa. Porque senão a gente vai acabar descontando no outro aquilo que não tem nada para ser descontado. Eu só queria falar de um caso da importância do ambiente, a importância da energia espiritual. Então, é uma família, que é muito comum aqui na Baixada, eu acho que em outros lugares também, Na casa do fundo mora uma parte da família e na casa da frente outra parte. Então, na casa dos fundos, está o avô e a avó. E vivem lá. Na casa da frente está a filha mais velha, estava casada, e o marido partiu, e a filha. Essa filha tem uma mediunidade muito forte, uma mediunidade precoce. É uma adolescente entrando para a vida adulta, mas essa mediunidade está intercalada com alguns sofrimentos psíquicos que ela desenvolve a borderline, a intensidade afetiva. Eu sei que eu tenho que recuperar afeto, mas eu quero receber afeto. Muito bom. Esse nosso irmão, o avô, enquanto encarnado, desenvolveu o vício da pornografia. E ele acabou atraindo muitas entidades para dentro de casa, que na casa da frente não acontecia pela harmonia da casa da frente. Mas na casa dele, no ambiente dele, essas entidades deitavam e rolavam. E quando, porque já estava idoso, não dava conta, ele se tornava extremamente agressivo com a companheira. Então, viveu uma situação bastante difícil, até que ele veio a óbito, desencarnou,
não foi um desencarne muito fácil e está sendo socorrido pela espiritualidade. E teve um episódio que essa moça, com a mediunidade dela, uma mediunidade que ainda precisa ser olhada, melhor aplicada, melhor desenvolvida, foi dormir no ambiente dessa avó. A avó não estava, porque a avó era o ponto de canalização, vinha para o corpo da avó. Entendem? Essa avó não estava e ela foi dormir na casa. O que aconteceu? Aflorou a impulsividade do borderline, junto com a energia espiritual nociva, e ela então marca um encontro com um rapaz extremamente complicado e se coloca num risco sexual muito sério. Fechando a história. Então, a gente esquece que não é espiritual ou material, está tudo misturado. Constantemente, a gente está sendo estimulado espiritualmente e estimulando, e isso está interferindo diretamente no nosso corpo. A gente ainda tem o condicionamento organicista, de que o corpo, espírito é espírito. E a gente vai quebrando isso devagar. Né? Tudo aquilo que a gente pensa e repensa, que a gente sente e ressente, vai encontrar uma forma de atuar na vida material. Não tem jeito. Por isso que a gente sempre lembra a frase do próprio André Luiz. Nós somos herança de nós mesmos. Não somos coitados que tivemos má sorte. Não somos coitados que fomos escolhidos para sofrer tal situação. Isso não existe. O que existe é que existe a necessidade de melhorar a nossa frequência vibratória. E se não é pelo amor, então a gente vai ter que melhorar cansando de sofrer. Até que a gente canse de sofrer e mude. Por isso que a gente não está sendo punido. Mas a gente vai atrair as consequências que a gente não quer educar. Acabou. Oi, eu queria dar um depoimento da minha vida. Eu era dependente de cocaína e, consequentemente, de uísque. Uma coisa levava a outra. E chegou uma época que eu sofri muito. Depois de uns 5 anos, eu quis muito sair. Aí, o meu amigo, ele passou mal. Eu acho que um espírito desceu nele e falou: Bia, você tem que atravessar entre divisa Mongaguá e Itanhaém, no bairro Loti. Atravessa a passarela, você vai achar uma padaria e segue. Eu cheguei lá, eu conheci a Casa do Caminho que tem ali, que é do Dr. Paz. De lá, com os dias que foram passando, eu fui encaminhada para o André Luiz, ali na entradinha da cidade. E eu, trabalhando na escola Reforcel, eu conheci uma professora que falou: eu fiz um tratamento no Seara de Luz para útero, só que eu tenho medo de frequentar. Aí eu conheci aqui. Aí eu vim, frequentei e fui fazer aquelas consultas que a gente faz lá em cima para fazer a cirurgia. E quando eu falei com o médico, aquela pessoa, eu não falei para ela que eu queria sair da cocaína, eu tinha vergonha. Eu falei que eu queria parar de fumar, que era mais leve. E vida que segue, né? Fez a cirurgia, conseguiu obedecer, assim, não comer carne, ficar. Mas eu não conseguia sair da cocaína. Só que depois de várias cirurgias, vários tratamentos, eu nunca mais transei com ninguém. Assim, eu já era separada, eu me envolvia facilmente com qualquer homem. E aí, com os tratamentos aqui, eu fui saindo. Naturalmente, eu não tinha mais tanta carência e eu parei de me envolver sexualmente. E numa outra época, seguindo, eu já não queria mais cocaína. E com o tempo, eu não queria mais álcool. Até um dia que eu fui fazer uma retrospectiva, né? Era o dia do meu aniversário. Eu voltava da escola sozinha, eu falei: vou comprar um vinho para mim. Hoje é meu aniversário, eu mereço. Aí veio aquela mensagem e falou assim: compra um suco de uva orgânico. Aí eu percebi que eu nem queria mais o álcool. Então, assim,
E aí, né, analisando tudo, eu sinto que foi assim, eu precisei parar de me envolver com pessoas que eu nunca conheci, que eu nem sabia quem eram. E eles deixavam energias em mim, e aquilo tudo dificultava para mim resolver tudo o resto, que eu já estava exausta de toda aquela vida. Eu não curtia mais. Porque quando eu comecei com a cocaína, eu curti. Foi bom. Os primeiros anos, só que com o tempo virou um sofrimento, assim, que eu me sentia assim, nossa, que castigo que eu mereci, né? Mas aos poucos, e hoje, eu batalho para sair do cigarro, né? Tô tentando, tá? Tô no caminho, assim, fumo menos, mas ainda não saí. Só que eu vi, assim, né? Eu até falo isso por pessoas que devem conhecer outras pessoas que usam, né? Que parece que o sexo amarra você de uma forma que você não consegue fazer outras coisas, né? É isso que eu queria falar. Obrigada. Não é o sexo que amarra a gente de outras formas. É o sexo sem amor. É o sexo para fugir de alguma dor. É a droga para tentar anestesiar algum sofrimento. E a gente entende que isso não acontece. Nos primeiros momentos, 2, 3 vezes, a gente tem um alívio. Mas quando a gente vai ver, a gente só abre um buraco na nossa frente e é difícil sair. E aí o legal de todos nós, que a gente não sai de um dia para o outro. A gente vai saindo, e vai saindo, e vai saindo, e vai saindo. O Emmanuel fala do gotejar da água cristalina no copo, né, com azeite. A gente é esse copo com azeite. Vai pingando, vai pingando, vai pingando. Vai chegar um dia que vai ter só água ali. Mas isso requer tempo, esforço, dedicação e muita resistência. Todo dia você tem que decidir que você vai viver melhor. Mas não é porque é erro ou acerto. É entre felicidade e sofrimento. Então, todo dia a gente tem que decidir ser feliz. Não importa o diagnóstico, não importa se você está sozinho, não importa se sua casa está muito simples, não importa o que está acontecendo. Todo dia a gente tem que decidir que vai ser feliz. Isso é para qualquer um de nós. A gente pode ter uma história dramática, uma história intensa, né? Uma sensação de que fizemos más escolhas, ou a gente pode achar que tem uma vida normótica, comum, né? Mas no fundo, todos nós estamos desintoxicando alguma coisa da alma. E aí a gente tem que ter muita paciência com esse processo nosso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que fazer as pazes com auto-amor. Se a gente não fizer as pazes com a nossa autorreferência, a gente não vai conseguir amar o próximo. E não vai entender Deus na nossa vida. Vai achar que ele é um tirano. E ele não é. Então vamos encerrar a nossa noite pedindo ao Deus que nos ajude nesse gotejamento de energia, transformando, tirando as impurezas na nossa alma e trazendo esse bem-estar que equilibra e que ergue. Que a gente possa perceber as más influências quando se aproximarem. Que sejamos firmes no propósito e não deixemos que elas nos dominem. E que a oração sublime, verdadeira e bem intencionada crie ao nosso redor luzes que atraiam o bem e distanciem o mal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Obrigada pela presença.
Boa noite, até a semana que vem. E quem for ficar para o trabalho de desobsessão, é só permanecer sentados na cadeira, que daqui a pouquinho a gente inicia.